Jair Bolsonaro defende decisão de ministro Nunes Marques sobre deputado Francisquini e critica Tribunal Superior Eleitoral. Nova pesquisa IPESP para o Planalto aponta Lula 11 pontos à frente do atual presidente da República. Vereador de Belo Horizonte compara Marielle Franco com o torturador Brilhante Ustra. Cansada, a Rainha Elizabeth II não participa de missa em homenagem. O RB Notícias, da Rede Brasil de televisão, está começando. O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, suspendeu a cassação do deputado bolsonarista Fernando Francisquini pelo Tribunal Superior Eleitoral, usada como exemplo contra fake news. O presidente Jair Bolsonaro elogiou a decisão. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o mandato do deputado estadual Fernando Francisquini, atualmente filiado à União Brasil, do Paraná. Aliado de Jair Bolsonaro, Francisquini foi cassado em outubro passado devido à publicação de vídeo no dia das eleições de 2018, no qual afirmou que as urnas eletrônicas haviam sido fraudadas para impedir a votação no então candidato a presidente da República. O presidente do Supremo, Luiz Fux, pretende pautar o caso no plenário, tão logo Cássio libere o processo para julgamento, o que pode acontecer, por exemplo, se houver recurso. Pode também liberar a decisão, sem precisar de recurso, para que haja o chamado referendo da Corte. Isso tem sido feito corriqueiramente pelos ministros em matérias de grande repercussão. Em sua live semanal na noite desta quinta, Bolsonaro defendeu a decisão de Cássio. Diz que a ordem do TSE havia sido inacreditável e voltou a atacar a Corte e a espalhar teorias da conspiração, sem provas, contra o sistema eletrônico de votação e sobre o último pleito presidencial. É uma coisa inacreditável essa cassação desse parlamentar. Eu já falei nisso em alguns momentos pelo Brasil e aqui na live também. Faltavam 10 minutos para acabar as eleições de 2018. O Francisquini era deputado federal, concorria a deputado estadual e resolveu falar uma coisa que ficou voz corrente em 2018. Eu recebi vários vídeos, recebi telefonemas, tá? Que o cara ia lá apertar o 17 e aparecia o 13. Ninguém falava o contrário, que quando ia apertar o 13 saiu o 17. Ninguém. Então, uma coisa que aconteceu em larga escala, tá? O TSE não se explicou no tocante a isso e faltavam 10 minutos. Depois o TSE resolveu cassar o mandato dele. E não precisa falar, né, que os 3 do Supremo que estavam lá votaram pela cassação, placar de 6-1. Cássio Nunes foi indicado ao STF por Bolsonaro. Tem votado a favor de causas do presidente em diferentes julgamentos, mesmo que de forma isolada. Alexandre de Moraes ordenou à Polícia Federal que inicie as investigações de ataques do Partido da Causa Operária, o PCO, ao Supremo e a ministros da Corte. O levantamento e apuração do caso fazem parte do chamado inquérito das fake news. O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, precisará dar esclarecimentos sobre as postagens. O ministro ainda determinou que seja realizado o bloqueio dos perfis dos partidos nas redes sociais por estar sendo utilizado para atacar o Estado Democrático de Direito. O conhecido inquérito das fake news é o mesmo em que o presidente Jair Bolsonaro é investigado por conta das divulgações de notícias falsas a respeito das urnas eletrônicas e ataques sem apresentação de provas ao processo eleitoral. Também foi investigado nesse inquérito o deputado Daniel Silveira, do PTB, por ataques e críticas a ministros do STF, que inclusive já está respondendo em ação penal. Por meio da publicação nas redes sociais, o partido chamou o ministro Alexandre de Moraes de skinhead de toga. Acusou o tribunal de fraudar as eleições e defendeu a dissolução da corte, que alegou estar comandando uma ditadura e atacando a liberdade de expressão no Brasil. Em nota, o partido rebateu as acusações e destacou que às vésperas das eleições, o Supremo Tribunal Federal mostrou sua verdadeira face e ordena a censura ao PCO.
Eles ainda alegaram que a corte está censurando um partido político legal por discordar das ações de um tribunal e por considerar que o seu flagrante abuso de poder é um golpe contra o regime democrático. Pelas redes, o partido subiu o tom e teceu críticas à corte, alegando que em 2018 o STF garantiu a prisão ilegal de Lula, garantindo um passe livre a Bolsonaro. E o ex-presidente Lula subiu o tom das críticas contra Jair Bolsonaro e alfinetou a família do atual presidente da República. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom contra Jair Bolsonaro em meio à agenda no Rio Grande do Sul, onde a desunião da esquerda é motivo de crise para o palanque regional do petista. Em encontro com representantes da classe artística em Porto Alegre, Lula se referiu a Bolsonaro como fascista e nuvem de gafanhotos e alfinetou a família do presidente. A primeira crítica contundente veio quando Lula repetiu o discurso de que tem saudade dos tempos de polarização civilizada na política brasileira, citando seu atual pré-candidato a vice, Geraldo Alckmin. Não é que o Alckmin não me criticasse e eu não o criticasse. A gente fazia as críticas como amigos que jogam bola. A gente dá butinada, a gente pisa no pé, chuta a canela, mas a gente continua sendo civilizado e continua conversando. É isso que é democracia, que esse fascista que chegou no poder não exerce. Empolgado com os aplausos da plateia, o petista seguiu. Um presidente que não faz um gesto, sabe, para entregar um livro para uma criança e faz 50 gestos para entregar arma para os fascistas e para os milicianos que ele acredita. Mais à frente no discurso, o clã Bolsonaro voltou a ser lembrado quando Lula defendia a produção cultural com recursos da Lei Rouanet, por estar supostamente financiando promiscuidade que deporia contra a família. De que família esse cara está falando? Qual é a experiência dele de família? De que família? A família de quem? Da nossa não é. E eu não admito que um cidadão que coloca um filho para disputar uma eleição contra a mãe venha falar para mim de família nesse país. O ex-presidente se referia às eleições municipais de 2000, quando, a pedido do pai, Carlos Bolsonaro, disputou as eleições aos 17 anos para evitar a reeleição da então vereadora Rogéria Bolsonaro, mãe de Carlos e ex-mulher de Jair. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, foi hostilizado e chamado de demônio nos Estados Unidos. Luiz Roberto Barroso está em Harvard, nos Estados Unidos, onde palestrou nesta semana. As imagens mostram um ministro de fone de ouvido em frente a um estabelecimento. Logo, ele começa a ser xingado por um homem que não chega a aparecer na gravação. Ó, galera, quem que eu encontro aí, ó, o demônio que eu encontro aqui, ó. Ó, o demônio que eu encontro aí, galera! Satanás do inferno tá aqui na Harvard se achando bacanudo. Demônio. Boquinha de veludo. E a seguir, Bolsonaro diz que nova classe de criminosos surgiu no Brasil. Um ladrão de expressão. E os números da última pesquisa IPESP divulgada hoje para a presidência da República. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações para você. Não saia daí.